E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui. E pessoal, hoje vamos conferir um processador que está custando por volta de R$45. Eu quero ver se ele é capaz de rodar qualquer jogo atual, cara. Vai ser esse o intuito do vídeo, vai ser bem interessante. Conto já com o seu like aí para quem curte o nosso trabalho, curte o canal e que é novo também, peça esse voto de confiança para apoiar aqui o nosso engajamento. Senhores, estamos falando de qual processador? O Xeon E5 2420, o processador que integra o kit Xeon mais barato do AliExpress no momento atual. E claro, a gente geralmente compra esse kit Xeon pronto, mas é possível montar com peças avulsas, né? E esse processador você encontra ele por essa faixa de preço de R$40 a R$45. Estamos falando de um processador de servidor que não conta com o vídeo integrado, né? E a gente encontra no AliExpress, para quem é novo, não conhece muito sobre Xeon, né? Em relação às especificações dele, ele conta com 6 núcleos e 12 threads. O clock que ele vai trabalhar em todos os núcleos, o máximo ali, vai ser 2.2 GHz. Apesar de uma frequência máxima de um núcleo só chegar a 2.4, não será essa a nossa realidade, tá bom? E para ver o que ele pode entregar de verdade, eu vou trabalhar com 16 GB de RAM, diferentemente daquilo que a gente encontra no kit pronto, né? Que eles mandam a placa-mãe ali da maquinista básica, o processador e 2 pentes de 4 GB cada, totalizando 8 GB de RAM. Então eu resolvi trazer esse teste para ver como ele consegue trabalhar com mais folga de memória RAM. Vamos utilizar uma placa de vídeo forte, né? Não a melhor de todas, mas uma bacaninha, GTX 970, que já dá para rodar vários jogos e tem uma pegada custo-benefício. Ela é semelhante ao desempenho da GTX 1060. Se você for conferir no site, por exemplo, TechPowerUp, ele ranqueia ali a 970 com mais desempenho um pouco, que é 1600 de 3 GB, né? Mas na prática ele fica bem semelhante, contando apenas com 1 GB de VRAM a mais comparado a 1600 de 3 GB, tá bom? Fica o convite aí para quem não participa do nosso grupo de Telegram de ofertas, dicas e promoções, cara, para montar um PC mais barato, aproveitar ali os cupons do AliExpress. Link fixado nos comentários e na descrição também aqui do vídeo, tá? Ofertas Benevídeos, pessoal, conta com a sua presença lá. Eu fico feliz demais com esse crescimento diário que a gente tem na nossa comunidade, aqui no YouTube, lá no Telegram e por aí vai. Bora conferir como que o Xeon E5 2420 trabalha em COD Warzone, God of War e Horizon Zero Dawn, tá? São jogos pesados, né, relativamente atuais, falando em computador, né, que eles lançaram há pouco tempo para PC. E fica o convite para você ver o desempenho desses jogos aqui comigo, para juntos podermos tirar as nossas conclusões. Bora lá, time! Começando os nossos testes em God of War, testando o jogo em Full HD, com a qualidade gráfica no baixo, trouxe um cenário de luta aí, pra gente conferir o jogo realmente ali na movimentação, né, do confronto e tudo mais. E perceba que a gente consegue ali 60 frames em alguns momentos, até mais que isso, né? O uso da nossa placa de vídeo, que eu acho bem interessante chamar a atenção, que ela fica em vários momentos nessa pré-definição do jogo, beirando ali os 100%, cara, 95%, 99%. Isso é bem interessante, quer dizer o quê? Que o nosso processador está conseguindo acompanhar a placa de vídeo, deixando ela fazer o seu trabalho ali no jogo. No segundo cenário de teste, vamos diminuir a escala de renderização para 50%, ou seja, 50% de Full HD, né? Mantendo o jogo no baixo também. Agora vai ter mais folga na placa de vídeo e o processador vai conseguir trabalhar mais, a gente vê realmente o que ele consegue entregar. Perceba aí que nesse começo a placa de vídeo fica ali em 70 e poucos por cento de uso, na faixa de 60 a 70% de uso, tá? E o nosso Xeon conseguindo entregar, trabalhando com ela em conjunto com 16 GB de RAM, né? Ali acima dos 70 frames em determinadas ocasiões. Fica ali na faixa dos 60 a 70 frames. Muito bacana o nosso processador utilizando ali 70% nessa faixa, né? 72, 74, a depender do momento. O consumo dele não ultrapassa os 50 watts, fica na casa dos 48, 47. É um processador que não consome tanto assim quando comparado a outros Xeons, né? E o uso de memória RAM ali um pouco acima de 10 GB de memória RAM. Muito bacana, cara, nossa placa de vídeo não tá mais próxima a 100%, né? Então a gente consegue ver o que o processador tá conseguindo entregar de frames por segundo. E é uma taxa bem bacana aí, cara, dá pra brincar e se divertir legal. Terceiro cenário agora, colocando o jogo em Full HD na qualidade gráfica original. Isso aqui é bacana, percebo que a nossa placa de vídeo já vai trabalhar em 100% ali, a taxa de frames vai cair, não por culpa do nosso Xeon em si, mas porque a nossa placa de vídeo já está em 100% de uso, basicamente, tá? Mas mesmo assim consegue taxas acima dos 30 frames, né? Se você pensar em console, muitos dos jogos aí, até gerações passadas, o 30 frames era algo padrão, e você jogando no controle dá para se divertir bem, dá para jogar tranquilo. Claro que não é o melhor dos mundos, mas ele fica ali acima dos 33, 34 frames por segundo,
bem bacaninha, mas por limitação mesmo da nossa placa de vídeo. Então se você pensa em pegar, por exemplo, uma GTX 1060, vai ser o desempenho semelhante a esse aí que você está vendo, tá bom? Partindo para o próximo jogo, Resident Evil 2 Remake, vou jogar com o jogo ali em Full HD e qualidade gráfica personalizado, conforme vocês podem ver na tela aí. É um jogo com um gráfico bem bacana, muito bonito, né? E o nosso Zinho se comporta muito bem, cara. Você vai conseguir jogar o jogo com taxas ali acima dos 60 frames por segundo. Nesse começo da escada, beira os 80, 70 frames por segundo, né? Fica nessa média aí. Andando um pouco pelo corredor, a gente consegue ver ali o nosso uso do Zinho, 50%. A nossa placa de vídeo também próxima a 100% de uso, tá? E o consumo em watts do nosso processador em 46 watts, 44 watts, variando. Use memória RAM abaixo de 6 GB de RAM. Eu vou entrar numa sala ali pra gente conferir os zumbis, né? Ver um confronto ali, para vocês terem uma ideia de como se comporta, mas nada de tão diferente não. O jogo fica ali acima dos 70 frames por segundo, tá? E a nossa placa de vídeo nesse ambiente na casa dos 80%, 85% de uso. Então percebam, muito bacana, cara, dá pra se divertir tranquilo. O Resident Evil 3 Remake, por exemplo, vai se comportar da mesma forma. E claro que os jogos vão ter um desempenho X ou Y a depender dos componentes que acompanham o processador. Então não é só ele trabalhando, claro. É a placa de vídeo, é a quantidade de memória RAM e por aí vai, mas é esse trio aí é o principal. Memória RAM, placa de vídeo e processador, para você ter realmente o desempenho, saber o que ele vai entregar ou não. Então bora partir para o próximo jogo agora. Agora em COD Warzone, vamos testar o jogo em Full HD com tudo no mínimo. Depois eu vou trazer um pouco personalizado o gráfico, tá? Vai ter 2 momentos de teste aí de Call of Duty. Então perceba, a gente está ali no avião, né? Nessa queda ali, começa nos 20 frames, mas já pula logo em seguida para 40, 48, beirando os 50 frames por segundo na queda. O mais importante mesmo vai ser no momento que a gente estiver no solo, né? Porque aí sim vai ser a gameplay, né? Nesse primeiro momento temos taxas acima dos 40 frames por segundo e folga na placa de vídeo, ó, utilizando ali menos de 60%, variando nessa faixa ali de 60%, 67% nesse primeiro momento. Use memória RAM acima de 8 GB de RAM, nosso Zinho trabalhando próximo ali aos 70% de uso. Em alguns momentos já sobe para 75%, 76% de uso. E o consumo também inferior a 50 watts. Perceba o seguinte, cara, assim, essa taxa de frames aí, o culpado já é o processador, tá? Com outros processadores, essa placa de vídeo chega aos 100 frames por segundo, tá? Então, assim, o que está limitando nesse momento é o processador em si. Mas percebam que não é o melhor dos mundos, não é o 60 frames cravado, mas está acima de 40 frames. Então, você levando em conta um processador de R$45, né? Eu acho que tem um desempenho bem satisfatório pelo preço que ele é vendido. Então, nesse momento aqui, vamos trocar o gráfico, vamos personalizar ele um pouco, né? Ativar algumas opções, ó, resolução de textura, vamos aumentar, filtro de textura, qualidade de partícula e ativar o anti-aliasing, tá bom? Mantendo o jogo, claro, em Full HD. Então vamos sentir como que ele vai se comportar aqui, ó, carregando as texturas, né? Tá ali também na faixa dos 45 frames, não mudou muito nesse começo. Vamos correr pelo mapa para vocês conferirem. Claro que eu tô narrando em cima da gameplay, tá? Isso aqui não é gravado e comentado ao mesmo tempo. Até por isso que eu falo ali, de repente, uma porcentagem que não bate no exato momento. Mas é porque eu tô vendo aqui a gameplay que eu gravei e trazendo algumas informações, fica melhor para comentar assim, tá bom, pessoal? Então, olha só, ainda assim, abaixo dos 50 frames por segundo, né? O uso do Zinho em 78%, variando ali em 80%, chegou o momento 83%. Já indo para esse segundo cenário, a gente consegue atingir ali os 50 frames por alguns segundos, mas logo volta ali para o 45, 46. E aí eu descarrego a arma no meio do nada mesmo, só para vocês terem uma ideia como se comportaria, talvez trocando um tiro aí no mapa, se teria algum engasgo ou não, mas não, o jogo roda fluido, claro que não a 60 frames, mas ali perto de 50 frames por segundo, pessoal. Nossa placa de vídeo nesse momento aí, ó, passou dos 90% de uso, interessante isso, né? Ela tá consumindo bastante, cara, em certos momentos bate até os 100%. Então, de Call of Duty Warzone é isso, bora partir para o próximo jogo. Aqui em Horizon Zero Dawn, deixei o jogo em 900p no baixo, tá bom? E executei o benchmark, pessoal. Nesse momento eu acelero o benchmark, para vocês terem uma ideia do resultado em si, para eles não perder tanto tempo assim, que é bem devagarzinho. Então, ali, variando os 50 frames, 53 frames, fica bem nessa casa ali dos 50 frames por segundo, né? Nosso Zinho em 80% em alguns momentos, 70%, 80% variando. E a nossa placa de vídeo com folga, tá? Na execução desse benchmark, porque no jogo em si, em determinados momentos ela fica em 100%. Mas no benchmark não vi ela bater 100% em nenhum momento. Ali em 900 pixels, né? A resolução.
Então vamos terminar esse benchmark aqui. O nosso Zinho chegou em determinados momentos ali até 85% de uso, cara, bem interessante, 87% de uso. Muito bacana ver o Zinho trabalhando uma peça, cara, nesse jogo aqui que é muito pesado, de fato. Então perceba o resultado, a média de frames por segundo foi 55, pessoal. Bacaninha, cara. Lembrando que essa plataforma permite upgrades, tá? Caso vocês tenham interesse em conferir upgrades que você possa fazer na máquina, comenta aí embaixo que eu pretendo trazer aqui em breve no canal. Pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham curtido. Para um processador de 45 reais, cara, faz milagre, né? Se comportou ali de uma forma bem interessante. E pra quem não conhece Xeon, tem bastante conteúdo aqui no canal, cara. Tem vários processadores baratos com desempenho absurdo. Então fica o convite para você participar, se inscrevendo e acompanhando os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, comenta o que você achou desse processador, se vale a pena ou melhor juntar um pouco mais e comprar um outro. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Um abraço, um beijo, queijo e valeu, time!